nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, que a força do Espírito Santo de Deus possa abrir os nossos corações nesta manhã, para que cada um de nós acolha a palavra que nos foi proclamada. A palavra de Deus hoje é maravilhosa, porque antes de qualquer coisa, a palavra vem nos mostrar qual é o valor que nós temos diante de Deus. Deus criou tudo, no seu poder onipotente, Ele criou todas as coisas, e todas as coisas têm um grande valor, porque é criação. Mas quando criou o ser humano, em nós colocou o maior valor do mundo, colocou-nos o seu amor. Portanto, nós valemos muito para Deus, mesmo que alguns de nós ainda assim não reconheçam. Mas nós somos a criação mais perfeita, nós somos a obra-prima, nós somos aqueles que saímos do coração de Deus e que Ele nos ama de uma maneira indistinta. Deus criou tudo e amou a toda a sua criação. Mas sabe aquele pai que quando cria algo e fica assim embelezado, apaixonado, querendo tudo de melhor para ele? Foi Deus para nós. Vocês que são pais, vocês que são mães, sabe aquele filho que a gente olha e que a gente quer dar tudo, e que a gente quer proteger, e que a gente ama indistintamente, ou alguma pessoa que a gente ama indistintamente? Deus nos ama 1000 vezes mais. Portanto, por isso que Jesus faz esta comparação. Olhe, eu criei todas as coisas, e eu criei os pardais, e eu criei as árvores, e em vocês, por acaso vocês não valem mais do que eles? De todas as criações, nós somos a que vale mais diante de Deus. Nós somos a perfeição de Deus sobre a terra. Claro, a perfeição, porque nós somos criados perfeitos. Claro que com o decorrer da história, nós vamos adquirindo imperfeição. E a imperfeição não é algo físico. A imperfeição é afastar-se da graça pela qual nós fomos criados. A imperfeição é afastar-se do amor de Deus, do amor pela qual nós fomos criados. Por isso, se eu pudesse definir este evangelho numa frase, a frase que me veio ao coração é: a covardia mata. A covardia mata. Por isso que o Senhor nos diz no final do evangelho: aqueles que tiverem coragem e professarem o meu nome diante do mundo, eu também proclamarei o teu nome diante de Deus que está nos céus. Mas aqueles que me negarem, eu também o negarei. Aqueles que forem covardes morrerão por si só. Deus não condena ninguém, Deus não mata ninguém. A nossa covardia, pela falta de coragem de proclamar que Deus é o Senhor da nossa vida, nos mata. A nossa covardia nos afasta da graça de Deus. No domingo passado, logo depois de escolher os 12 e enviar para a missão, Jesus não ilude os 12 dizendo: olhe, vão que lá vai ser tudo bom, vai ser um mar de rosa.
Mas ao contrário, Jesus disse: vocês vão como ovelha para o meio de lobos. É a missão de cada um de nós. Quem foi que disse que viver neste mundo é fácil? Quem foi que disse que constituir família é fácil? Quem foi que disse que está neste mundo que muitas vezes vai sempre ao contrário da palavra de Deus é fácil? Por isso o Senhor disse: olhe, a missão nem sempre será fácil. Eu passei pelas dificuldades, vocês também passarão. Todos aqueles que aderirem a nosso Senhor Jesus Cristo passarão por dificuldades. Mas o Senhor hoje, não é à toa, não sei se vocês prestaram atenção no Evangelho, mas o Senhor hoje fala 3 vezes para os discípulos: não tenhas medo. Aí depois Jesus vai de novo: não tenhas medo, não tenhas medo. É isso que o Senhor quer dizer para cada um de nós. Na missão que Deus colocou no coração de cada um de vocês, na missão de ser pai, de ser avó, de ser filho, de ser um profissional neste mundo, não tenha medo, porque esta missão não é sua, esta missão foi Deus que colocou. Avós, filhos, pais, não tenham medo de proclamar Jesus Cristo para os seus netos, para os seus filhos. Não tenham medo de dizer que se você não buscar nosso Senhor Jesus Cristo, você está se afastando, você está se acovardando, você está se afastando da graça. Porque muitas vezes nós somos covardes, porque para poder não ficar de mal com alguém, para poder não ferir alguém, a gente se esconde, a gente esconde a nossa religião, a gente esconde o nosso amor a Deus, a gente se adequa às realidades do mundo, e Jesus vai dizer hoje: não tenhas medo, a covardia mata. Jesus utiliza este imperativo 3 vezes, esta expressão. Isso significa dizer: não tenhas medo na missão que Deus te escolheu, porque você não está só. E ainda mais, esta missão não é sua, esta missão é de Deus. É Ele quem conduz, é Ele quem guia. Por isso, seguir nosso Senhor Jesus Cristo no mundo de hoje, ser pai no mundo de hoje, ser avô no mundo de hoje, ser filho no mundo de hoje, ser cristão no mundo de hoje, significa superar os medos, superar as perseguições. E aqui, uma perseguição que às vezes tem na nossa própria casa velado. Sabe, aquelas pessoas que nunca vão na igreja, e quando você vem, aí quando acontece qualquer coisa na nossa casa, a pessoa ainda diz assim: e você não vai para a igreja todo domingo e ainda está fazendo isso? Como se aqui fosse o lugar dos santos, como se quem tivesse aqui não pudesse pecar de jeito nenhum. Mas ao contrário daqueles que criticam, nós conhecemos as nossas debilidades, mas mesmo assim nós não desistimos de ir em busca daquele que é o único que pode nos santificar. Às vezes dentro da nossa própria casa, marido, filhos, quando a gente erra, aponta logo as 2 mãos e diz: você está na igreja todo final de semana, e ainda assim age desse jeito. E a gente poderia simplesmente dizer: ajo assim porque não sou perfeito, mas mesmo na minha imperfeição, não desisto de amar a Deus, não desisto de acreditar, não desisto de professar, que mesmo com os meus pecados, eu continuo amando, eu continuo acreditando. O ensinamento de Jesus é para que nós encarnemos a sua palavra, é concreto. Por isso, o ensinamento de Jesus não se perde em teorias, mas assume uma expressão concreta, como a luz que torna visível tudo aquilo que ela ilumina. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o discípulo que ouve a palavra de Deus é um arauto do Evangelho.
é um anunciador da palavra. À medida que realiza a missão, vai enfrentar perseguições. Mas o Senhor diz: coragem, você não está sozinho. Coragem, eu estou aqui. Por isso, coragem não é um mérito meramente humano, mas coragem, sobretudo, é acreditar e confiar em Deus que consente tudo. Coragem é a convicção de que nós somos filhos de Deus. Por isso o Senhor diz para cada um de nós hoje: não tenhas medo. Às vezes nós temos medo de cada coisa. Às vezes nós estamos passando por uma dificuldade em casa, com os filhos, com os pais, uma dificuldade de saúde, e nós começamos a nos amedrontar. Às vezes nós precisamos avançar em alguma coisa e nós temos medo, porque o medo é uma realidade humana. Todos nós temos. Todos nós temos. Não existe uma pessoa que não tenha passado pelo medo. É próprio da vida humana. Mas Jesus vem dizer hoje que a coragem que eu dou a você não é algo meramente humano, mas a coragem que eu dou é algo de confiar em Deus. Aqueles que confiam em Deus enfrentam qualquer batalha, porque sabem que não está sozinho. Por isso o Senhor hoje pergunta para cada um de nós: qual é o medo que você tem na sua vida profissional, no seu trabalho, nas dificuldades? Qual é o medo que você tem? Coloque hoje no coração de Jesus, porque o Senhor hoje te convida a abrir o coração e confiar e proclamar que Ele é o Senhor da tua vida. Sabe por quê? Porque também Ele diz: olhe, se você for covarde, você mata-se diante de Deus. Você se mata diante de Deus. Por isso o Senhor diz hoje: se você negar Deus diante dos homens, você também será negado no reino dos céus. Porque tem muita gente acreditando que a vida é só aqui, querem viver tudo aqui, negam nosso Senhor Jesus Cristo, não estão nem aí para a presença de Deus. E aí Deus disse hoje no Evangelho: se você me negar diante dos homens, eu também te negarei diante de Deus. É tão bonito um cristão que vive a sua fé. E viver a fé não significa gritar para todo mundo nos cantos e nas praças que você ama Deus e que você é católico e que você é isso. Não. Significa dizer que você abre o seu coração para viver a palavra de Deus. A palavra de Deus primeiramente é para você que está aqui, para transformar o seu coração. E aí depois você vai viver o testemunho de Deus no mundo. O testemunho de Deus nos lugares aonde você está. Um dia desse, uma pessoa daqui que está aqui me chamou para ir visitar o local aonde ela trabalha. E quando eu cheguei lá, eu vi uma coisa muito bonita, porque tanto as pessoas que trabalham com ela, e aí depois que as pessoas que trabalham com ela, com respeito muito grande, as pessoas que trabalham com ela veem nela um grande testemunho de Deus, porque trata todo mundo igual. E quando a gente ia saindo, uma funcionária dela, de um trabalho passado, tinha ido lá almoçar neste lugar e deu um abraço tão grande nela. Uma pessoa que busca viver a graça de Deus e testemunhar a presença de Deus em todos os lugares aonde está. Uma pessoa que um funcionário passou 15 anos pelas mãos dela, chegou e deu um abraço tratando como uma amiga, vendo nela um grande testemunho da graça de Deus. Nós não somos cristãos para estar dentro de igreja, não. Nós somos cristãos para estar na igreja e ser a presença de Deus nos lugares aonde está. Nós
não ensinamos com palavras, nós ensinamos com testemunho. Por isso, Jesus vem dizer: não tenha medo de ser a presença de Deus. Não tenha medo de ser a presença de Deus nos funcionários da sua empresa. Não tenha medo de ser a presença de Deus nos lugares, na casa, em todos os lugares aonde nós estamos. Porque esta missão não é sua. Esta missão é Deus que lhe confiou. E se você não está nela para mudar e transformar a sua vida e a vida dos outros, tem que rever se nós estamos realmente vivendo a missão que Deus nos confia. Quero convidar você, no instante de oração agora, a abrir o seu coração e dizer para o Senhor que confia nele: não tenhas medo, não tenhas medo, porque o que Deus tem reservado para você é muito maior do que o que você está vivendo agora. Deus sempre tem o melhor para nós. Cantemos juntos essa canção, abrindo o nosso coração para a graça de Deus, para sentir a presença de Deus que nos diz. Escute o que o Senhor quer dizer para você nesta canção. Você não pode ficar parado nos medos. Os medos paralisam, os medos destroem. Tem profissional que tem medo de dar um passo à frente e fica ali paralisado. Cantemos juntos. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa o Senhor sonhar na tua vida. Não tenhas medo. Diga para o Senhor que você confia, É Deus que te segura. que você acredita, que você espera. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. É Deus quem te segura. É preciso caminhar, é preciso seguir além. Segue além. Segue além. Segue além. Confiemos na graça de Deus. Se você precisa acreditar, confiar, o Senhor nos diz que nós não teremos perseguições, mas o Senhor diz que nós passaremos todas elas. O melhor de Deus sempre virá. Espere no Senhor, e Ele sempre tem o melhor para nós. Cante, segue além. Segue além. E é isso que o Senhor tem para nós hoje. Não tenhas medo. Confie no Senhor, porque se foi bom até agora, o melhor de Deus ainda virá. E nunca esqueça, você não está sozinho. Porque se estivéssemos sozinhos, nós não daríamos nenhum passo. É Deus que nos conduz.